Estamos dando início a mais um programa Norte em Ação, através do canal 6 da NET, do canal 6 da NET Digital, também da Rede Mundial, por meio da PuaTV.net, da PuaTV.tv e da PuaTV.org. Esses mesmos endereços, inclusive no seu celular, você acompanha com exclusividade total toda a nossa programação. Quero aproveitar e deixar aí o nosso telefone, nossos e-mails, para você começar a interagir, encaminhar aí sugestões de pauta para o programa, perguntas para o quadro Alô Doutor, questões para o pedido de providência e também a sua participação dentro da ação solidária, do Ação Empresarial e do quadro Educação. O telefone, como está no rodapé do vídeo, é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nossos e-mails, alodoutor@ig.com.br e o tradicional Zona Norte, @pop.com.br. Então, além das entrevistas exclusivas, você vai poder acompanhar carência de zinco na dieta. Então, a falta de zinco, o zinco tem a ver com a maturidade da papila gustativa. Então, a pessoa que tem carência de zinco, ela não tem essa maturidade, esse ciclo da papila gustativa ele é alterado e a pessoa sente esse gosto amargo. E tem a ver com o jejum também, jejum prolongado. Passou de 5, 6 horas em jejum, a gente já entra em hipoglicemia e começa a alterar o gosto. O nosso convite para você manter a sintonia, estamos preparando mais um programa especial com muitas informações, notícias e entrevistas exclusivas que você não pode perder. Quero lembrar que estamos aqui no Centro Espanhol e dizer que o Centro Espanhol coloca à disposição da nossa comunidade seus salões para festas e eventos. Então, se você pensou em casamento, pensou em formatura, pensou em comemorar bodas de prata, bodas de ouro, ou aquele aniversário, aquele momento especial, certamente aqui no Centro Espanhol você vai encontrar salões para essas comemorações. Anote o endereço para você conferir e conhecer em loco toda a infraestrutura do Centro Espanhol, Travessa Sul, número 102, esquina com Rua Portugal, no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. O telefone para você fazer contato com a Secretaria é o 3342-5990, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então continue ligado que no instante só a gente volta. Se uma criança nota 10, é só tirar boas notas. Mas não é só isso, também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esporte. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora! O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Volta, um programa Norte em Ação, agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo hoje dentro do programa Dr. Mário Silveira de Souza, cirurgião dentista, que participa hoje conosco para falar sobre um tema que realmente incomoda muita gente, que é o mau hálito, a halitose. Traz uma série de problemas para as pessoas e o mais fundamental de tudo isso, a questão da saúde, que é importante a gente considerar. Tudo bom? Tudo bem, César, tudo bem, telespectadores, prazer estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa, doutor Mário, e claro que para falar de um tema que incomoda muita gente, que é pesadelo, inclusive, da vida de algumas pessoas, que é a questão do mau hálito, o que isso realmente pode trazer, não só em termos de consequência, ou seja, o problema em si do odor, mas sim também com reflexão à saúde. E para começarmos, vamos aí falar se realmente o mau hálito tem tratamento. Então, hoje a gente pode afirmar com certeza e com segurança que mau hálito tem tratamento. E eu diria que até o ano 2000 a coisa estava muito solta, enfim, as pesquisas, a gente não tinha um consenso em relação a isso. E no ano 2000, então, foram feitas algumas pesquisas de prevalência
E a gente percebeu que, através das pesquisas, que 30% da população sofre de mau hálito crônico. Ou seja, tem um mau hálito, enfim, não só ao acordar, ou não só em uma determinada situação, mas ela é portadora de halitose crônica, ela tem mau hálito todos os dias, o dia inteiro. Então, 30% da população, nós estamos falando em torno de 50 milhões de brasileiros. Né? E aí a gente começou a encarar isso até como um problema de saúde pública. Não, para tudo, vamos olhar isso de perto. E as pesquisas começaram então a se intensificar e a gente começou então a ter o resultado no tratamento. Hoje, a gente conhece mais de 80 causas de mau hálito, 89 causas de mau hálito catalogadas, e o tratamento então passa por identificar quais as causas o paciente, né, está portando, no caso, atua nelas, é multifatorial. Geralmente o paciente que é portador, ele tem 5, 6, 7, 8, 10 causas associadas, e a gente vai neutralizando uma por uma. Então hoje a gente pode afirmar com certeza que a halitose, né, a halitose é o termo técnico do mau hálito, ele tem tratamento. Realmente isso é importante que a gente possa trazer a público, porque é uma preocupação permanente, principalmente daquelas pessoas que têm mau hálito crônico, como o senhor bem disse aqui, é multifatorial. Nesse sentido, assim, só para que a gente possa começar a referenciar, né, a pontuar alguns casos mais corriqueiros e mais comuns dentro dessa situação. Além, é claro, daquela questão da pessoa, por exemplo, ao acordar, por ingerir alguma coisa no dia anterior, né? Então tem uma série, a questão gástrica também, que contribui bastante com isso, mas tem também a questão da saúde bucal, que deve ser observada também nesse circunstancial. Então eu gostaria que o senhor desse alguns parâmetros, até para a gente poder, né, começar a trazer aqui para o público que está ligado aí na nossa programação, alguma orientação nesse sentido e, claro, depois dando algumas sugestões também. Claro. Então a principal causa, né, ou enfim, o que a gente tem que 100% dos casos está associado é a questão da placa lingual, né, que a gente chama de saburra lingual, que é uma crosta que se forma em cima da língua. Hoje em dia, até com o marketing, né, das escovas de dente, que hoje em dia tem aquele raspador do outro lado das cerdas, que não é o mais eficiente, depois a gente pode falar de raspadores linguais, que é um instrumento ideal para a limpeza da língua, mas a placa lingual ou a saburra lingual, que a gente hoje tem falado bem mais, é a principal fonte de mau hálito. 90% dos casos a gente tem associação da placa lingual. Essa crosta que se forma em cima da língua, que é formada por bactérias, pelos restos alimentares da nossa dieta e pela descamação epitelial, né? Restos de pelezinha que a gente está sempre trocando, a gente está sempre renovando as nossas células. Então, essas peles que a gente descama dentro da própria cavidade bucal, acaba também se depositando em cima da língua. Então, só que, claro, raspar a língua diariamente é uma situação, mas o que a gente busca? A gente busca identificar a causa. Por que eu estou formando tanta placa? Né? Que tipo de dieta eu estou tendo? Que está me ajudando a formar não só a placa lingual, como às vezes aqueles cásios amidalianos, né? Aquelas bolinhas que ficam na amígdala, que tem um odor muito desagradável. Então é bastante comum também nos casos de halitose. Então o que está causando em relação à minha dieta, o que está causando a minha higiene, será que está boa? Será que eu estou escovando corretamente meus dentes? Será que eu estou usando o fio dental corretamente? Né? E por último, essa questão da fixação de pele, que tem a ver com vitamina principalmente. Vitamina e um outro fator muito importante, o fluxo salivar. Então as pessoas que têm redução de saliva, né, ela produz uma saliva mais pegajosa, uma saliva de odor mais carregado, inclusive, e essa saliva acaba servindo como se fosse uma cola para ligar todos esses fatores que eu falei, e fica então essa crosta depositada. Pessoa que tem redução de saliva, ela tem tendência a formar mais placa lingual. E a gente faz esse exame, né? É um exame que chama cialometria, né? Medir a quantidade de saliva, e se a pessoa está com salivação reduzida, a gente estimula isso, enfim, trata para que aumente a saliva para diminuir a quantidade de placa lingual. Vitamina a gente analisa também, geralmente o pessoal chega com carência de vitamina. Estamos falando de vitamina A, vitamina D, vitamina E, basicamente, tem a ver com isso que eu falei, né? C e B também. Então, a vitamina é muito importante nessa questão da halitose. Então, eu diria que a placa lingual é um dos fatores principais envolvidos na halitose e que só remover, só raspar não adianta. Né? É importante,
mas o ideal é a gente trabalhar como fazer para não formar tanto, como diminuir a intensidade ou, né, a frequência de formação de placa lingual. Não, realmente temos aqui, inclusive, sobre a nossa mesa ali, esse aparelho, né, que o senhor acabou de referir, que eu gostaria que o senhor, então, colocasse, né, essa situação em especial, na verdade, a sua aplicabilidade, o que realmente traz em termos de resposta para essas medições, no caso do mau hálito. Então, o equipamento que a gente tem hoje de mais preciso, né, para medir a halitose, e é muito importante esse equipamento no tratamento, chama-se alímetro, né, como vocês estão vendo. Esse equipamento ele é de alta precisão, ele mede a quantidade de mau hálito em partes por bilhão, ou seja, ele é muito sensível. E é de fundamental importância no tratamento, né? Uma para a gente quantificar isso e mostrar para essa pessoa que esse mau hálito diminuiu, ele é o nosso balizador, né? Porque a pessoa é a menos indicada para saber se melhorou a questão do hálito ou não, né? Então, o portador de halitose geralmente não sabe que tem halitose, porque as células do nariz, as células do olfato se acostumam com o cheiro, né? Basta o exemplo aquele do perfume, né? Logo quando a gente bota o perfume, a gente sente aquele cheiro no ar, passa em torno de 3, 4 segundos depois que a gente entra em contato com o cheiro, a gente já está percebendo 50% desse cheiro. Mais uns 3 minutos a 5, a gente está percebendo apenas 20%. Pela percepção. Então a gente se acostuma, as nossas células olfativas elas se acostumam. Então eu não percebo mais que eu estou de perfume, mas se eu chegar perto de uma pessoa, ela vai sentir o meu perfume. Então o aparelho é muito importante para mensurar isso e para nos dizer, ó, tem mau hálito, não tem, quanto tem, melhorou, não melhorou, né? Não melhorou. Fundamental importância. Não só nos casos reais, como nos casos de halitofobia ou halitose subjetiva ou psicogênica, que é bem comum mesmo. Vamos então colocar classificadamente, como o senhor colocou aqui, mas explicando cada uma delas. Então, nós temos a halitose real, que realmente o paciente é portador de halitose. Geralmente esse paciente chega à clínica levado por alguém da família, né, ou por pai, mãe, né, ou o marido, no caso, né, ou a esposa traz essa pessoa até a clínica, marca a agenda para ela, porque, ó, vamos lá, precisamos achar um tratamento. Achei um tratamento para ti, não dá, enfim, e a pessoa muitas vezes nem se encuca tanto com isso. Geralmente o portador é assim. E tem outras pessoas que ligam para lá, e é muito frequente isso. Eu diria que nos últimos 20 pacientes que eu atendi, praticamente acho que uns 15 deles achavam que tinham um mau hálito muito maior do que realmente eles tinham. E nem por isso deixaram de ser tratados, nem por isso deixaram de ser ouvidos, né? Só que esse tratamento passa então por uma abordagem também psicológica. E é bem frequente isso, né? A gente fala de halitofobia, ou halitose subjetiva, é outro termo que a gente usa, ou psicogênica. O paciente ele acredita ter mau hálito, pergunta em casa e o pessoal diz para ele que não, e ele acredita piamente que esse mau hálito é severo e extremamente agressivo e é o dia inteiro, e a gente precisa então do alímetro, é muito importante nesse momento, né? Enfim, para provar que não é tanto quanto ele achava que era. Esse paciente ele é tratado igualmente, né? O pouco de halitose que ele tem a gente reduz, e faz toda uma abordagem psicológica em cima disso. Muito comum o pessoal confundir gosto amargo com halitose, ou gosto ruim com halitose, e essa relação não é sempre direta. Então tem muitas pessoas que dizem, mas doutor, eu sinto um gosto amargo na garganta, esse gosto amargo pode ser a própria placa lingual, que de repente não está numa intensidade tão forte a ponto de gerar uma halitose social, de estar conversando com as pessoas, mas incomoda a pessoa, aquele gosto ruim. Carência de zinco na dieta. Então a falta de zinco, o zinco tem a ver com a maturidade da papila gustativa. Então a pessoa que tem carência de zinco, ela não tem essa maturidade, esse ciclo da papila gustativa ele é alterado e a pessoa sente esse gosto amargo. E tem a ver com o jejum também, jejum prolongado, né? Passou de 5, 6 horas em jejum, a gente já entra em hipoglicemia e começa a alterar o gosto e também a halitose, né? Mas aquela halitose que a gente considera normal, que a maioria das pessoas tem a halitose do jejum, só que para algumas pessoas isso bate diferente e a pessoa vai lá e busca o tratamento e a nossa consulta de halitose ela demora em torno de 3 horas, a gente fica conversando, investigando todas as causas, enfim, e falando sobre o assunto, porque geralmente essa pessoa chega muito aflita lá porque ela já falou com o dentista dela e o dentista diz, não, isso é coisa da tua cabeça, né? Já falou com o médico,
Já foi no gastro, e aqui eu gostaria de registrar, né, existe um mito na halitose, a gente chama de mito, quem trata a halitose sabe disso, de culpar o estômago. Né? O estômago está relacionado a apenas 1% das halitoses. Então, isso 1%. É um mito isso, né? O caso de ter uma halitose vinda do estômago somente no caso de um arroto, né? Numa eructação, a pessoa arrotou, vem o cheiro de dentro, lógico. Ou alguns problemas de hérnia de hiato, né? Que não tem um vedamento hermético ali da entrada do estômago, né? Popularmente falando, a boca do estômago não segura direito, a pessoa tem refluxo. Pode ter, mas é muito raro. É raro de a gente pegar isso na clínica, a gente costuma culpar o estômago. Tem muito mais relação com os otorrinos, né? E aí tem muito mais relação com a amígdala, com as amígdalas, com as vias aéreas superiores, com a dificuldade de respiração nasal. Hoje em dia tem muita gente respirando só pela boca, os respiradores bucais, né? Com a poluição, enfim, cada vez mais frequente. Então eu indico muito mais um otorrino para exames auxiliares, né? Na nossa equipe, que ela é multidisciplinar, do que um gastro. Né? E, enfim, a gente tem que ouvir essa pessoa, a gente vai lá, ouve, trata, identifica as causas, faz essa abordagem toda, usa o alímetro antes e depois, e eu diria que em praticamente 100% dos casos os pacientes saem extremamente satisfeitos. Realmente, doutor Mário, tem muitas situações a serem consideradas, né? Há que se ter uma observância muito grande sobre essa questão em si, até porque, como o senhor falou, tem situações psicológicas, tem situações mais voltadas às questões realmente da saúde bucal, de outras circunstâncias, do que propriamente aquilo que se pressupõe quase que necessariamente diretamente envolvido com o estômago e não, por vezes, não tem nada a ver e o número, a incidência disso é muito pequeno em termos percentuais. Estamos aqui conversando com o Dr. Mário Silveira de Souza, que participa aqui conosco, trazendo informações aí sobre o mau hálito. Né? E dizer, claro, que a halitose tem cura, quer dizer, tem tratamento e, evidentemente, que a pessoa, ao se preparar, né, para receber a orientação, né, de um especialista como ele, pode sim chegar às questões da cura, e é isso que eu quero envolver agora, né, o nosso público ouvinte telespectador. Lembrando que no rodapé do vídeo está aí o telefone, o nosso e-mail para os questionamentos. O telefone é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br. Então, doutor Mário Silveira de Souza, eu gostaria que o senhor, então, agora observasse essa fundamental importância da questão da cura. Então, gostaria de convidar, né, os telespectadores, primeiro, porque existe um tabu em cima da halitose, né? Ninguém quer falar sobre, ninguém fala abertamente sobre isso, são poucas pessoas. Então, as pessoas falarem sobre isso em suas casas, né? A pessoa não sofrer calada, a pessoa perguntar para alguém, eu tenho mau hálito, não tenho, já percebeu isso em mim? E ter essa conversa franca e buscar o tratamento se a resposta for afirmativa. Mas tem pessoas que não conseguem romper essa barreira. E aí tem um serviço que é muito interessante, né, que nós temos tem a Associação Brasileira de Halitose, certo? A Associação Brasileira de Halitose é a entidade, então, nacional. Existe um serviço no site da Associação Brasileira de Halitose, né, que é abha.org.br, que chama-se SOS Mau Hálito. E é um serviço muito interessante, porque ali você pode informar uma pessoa que ela tem halitose, através desse serviço, mantendo o seu anonimato. Então, muitas vezes, tu quer colocar para um colega de trabalho, né, alguém que é superior a você, enfim, e você fica constrangido de falar, né, por medo, por vergonha. Existe esse serviço, chama-se SOS Mau Hálito, está disponível no site da Associação Brasileira de Halitose, e você pode informar, então, uma pessoa que ela é portadora da halitose, de uma forma muito lapidada, de uma forma muito sutil. Esse e-mail ele é muito bem elaborado pela associação, e essa pessoa é informada, então, e é mantido o anonimato daquele que informou. Então, essa é uma dica, né, para quem não tiver essa liberdade de falar, né, abertamente com a pessoa portadora do mau hálito. Então, doutor Mário, vamos agora ingressar, evidentemente, naqueles aspectos importantes, que é a higiene bucal, né, fundamental para tudo isso, inclusive para contribuir com a redução do mau hálito.
Há pouco a gente falava na questão da utilização de equipamentos, ou seja, a escova dental, o raspador de língua, enfim, o fio dental, a fita dental, que também é importante, dependendo do tipo de espaço que tem entre os dentes, né? É importante a gente falar sobre isso, e também a questão daquilo que vem contribuindo bastante também nesse processo, que são os enxaguatórios bucais. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, inclusive mostrando para o pessoal, né, a maneira correta de usar os raspadores. Então, como você bem colocou, né, essa questão da higiene bucal, ela está envolvida em 95% dos casos de mau hálito, e por incrível que pareça, né, 100% das pessoas que vão lá tratar a litose, a gente acaba aprimorando essa técnica de higiene bucal. Então, as pessoas acham que sabem limpar os dentes, né, e realmente a gente começa desde a escovação, tem uma deficiência na escovação, tem deficiência no fio dental, nem chegamos ainda no raspador lingual e nos colutórios, que é para bochecho. Então, só um parêntese assim, né, é a obrigação do cirurgião dentista, e eu também sou cirurgião dentista, sou clínico geral, é a obrigação do profissional dar essa instrução, né, e dar essa instrução de uma forma prática. Eu costumo dizer que os profissionais dizem assim, né, para o paciente, você tem que escovar melhor. Peraí, mas escovar melhor como? Onde? Me mostra isso. Né, e muitos profissionais não têm esse hábito. Então, se o seu dentista nunca lhe levou para a frente do espelho para uma aula prática, peça isso a ele, né? É a obrigação dele, ele foi preparado para isso é prevenção. Né? Eu costumo dizer que não adianta o dentista ficar dando peixe ali para o paciente, ele tem que ensinar a pescar. Né? Os pacientes têm que passar pela clínica odontológica uma vez só. Depois do primeiro tratamento, ele vai manter a sua saúde. São consultas de revisões. Essa coisa assim de, cada 6 meses eu vou lá limpar a tártara, porque tem que fazer a limpeza e sai aquele monte de sangue. Está errado. Em algum momento houve uma falha ali na questão da prevenção, da conscientização em relação à higiene bucal, do trabalho com a qualidade da higiene bucal. E eu troco muito lá, né? O pessoal, eu escovo os dentes 3, 4 vezes por dia. Eu cheguei a trocar. Não, então tu escova dessa forma, então tu vai escovar 1, 2 vezes dessa outra forma. A gente troca qualidade, a gente troca quantidade de limpeza por qualidade na limpeza. E aí começa a fazer toda a diferença. Né? Então essa é a dica, né? Invista tempo na sua higiene, é melhor você limpar com qualidade 1, 2 vezes por dia do que limpar correndo várias vezes ao dia. Então essa questão do fio dental, da escovação, isso é o básico, né? E a limpeza da língua, que tem se falado muito, nós temos aqui um raspador lingual. De língua. Existe, claro, a mídia, né, vai trabalhar em cima das escovas dentais. Hoje em dia as escovas dentais vêm com raspador do outro lado. Só que a ponta ativa daquele raspador que vem na escova não é muito boa. E fora isso, a escova tem um problema que é a altura da cerda. Então você não consegue chegar com a escova para raspar na parte no dorso posterior da língua, que é onde está a maior quantidade de sujeira. Então o ideal é usar um raspador lingual, aqui nós temos um. Né? Existe com cerda e sem cerda. Hoje a gente está preconizando um raspador com cerda. Por que a cerda? Porque a papila gustativa ela é em forma de bolsa. Imagina uma bolsinha. Então se você só raspar essa bolsa, você não está limpando o interior dela. Então a primeira parte da higiene da língua é com a cerda. Você esfrega para frente e para trás várias vezes para soltar essa placa. No segundo momento você vira e usa a ponta ativa do raspador, que tem tipo uma laminazinha aqui, não muito afiada, né, para não machucar, e com a segunda parte então você raspa a língua. A cerda solta e o raspador remove mesmo a placa lingual. E nessa altura ideal você consegue chegar lá bem próximo ao fundo da garganta, as amígdalas lá, e limpar toda a região posterior da língua. Então a gente preconiza hoje em dia um raspador lingual com cerdas, é o ideal para a limpeza da língua. Detalhe muito importante, segurar a língua. Isso parece uma bobagem, né? E se você botar hoje pode botar no YouTube, limpeza da língua. Vai aparecer lá vídeos bem interessantes, né? E os primeiros que aparecem, tenho certeza que serão os vídeos que a Associação Brasileira de Halitose indica, né? Então, limpeza da língua. No YouTube vai aparecer os vídeos, então, da forma correta. E o certo é segurar a língua enquanto faz a higiene. 2 motivos. Um, você diminui o reflexo, aquela ânsia de vômito. Ao segurar a língua, você diminui esse reflexo. E 2, ao puxar a língua para fora, você tira quase 1 centímetro a mais de língua para fora da boca. Então fica mais fácil de higienizar. Você aumenta a superfície a ser limpa
segura a língua diminuindo a ânsia e consegue fazer então os movimentos ideais. Limpa uma vez, se sair bastante coisa, joga aquela gazezinha fora, limpa de novo, às vezes até 3 vezes o mesmo procedimento. Limpou a língua, está perfeito, você vai usar um produto para bochecho, que a gente preconiza produtos que trabalhem à base de liberação de oxigênio livre, né? Produtos sem corante também, sem álcool. Tem alguns produtos no mercado, né, que tem muito álcool ou que dão aquela sensação de queimação. Esse produto não é bom, porque ele agride a mucosa. Então tem alguns produtos que são muito fortes, né, e isso é do ponto de vista do marketing. Ah, botei um produto que queimou minha boca, deve ter matado todos os germes. Não tem relação nenhuma, tá? Isso é puramente marketing, não precisa arder para limpar, não precisa doer para limpar, para matar germes. E ocorre ao contrário, esses que mais doem, que mais agridem, eles agridem a mucosa e acabam liberando mais células. Lembra que eu falei da célula na formação da placa lingual? Então, quer dizer, você acaba usando uma coisa para limpar, ele acaba gerando um efeito secundário, que é a descamação epitelial em excesso, e isso acaba ficando na língua de novo. Então, produtos sem álcool, né, sem corante, e de preferência à base de liberação de oxigênio livre, que mata essas bactérias que são anaeróbias. As bactérias do mau hálito, elas não gostam de oxigênio. Então, os produtos que têm isso, eles acabam tendo mais eficiência no combate a esse tipo de bactéria do mau hálito. Dicas importantes aqui, vamos agradecer a participação do Dr. Mário Silveira de Souza, cirurgião dentista, que se especializou nessa área aí da litose e trouxe uma série de informações aqui importantíssimas, né, para você que está sempre ligado aí com a gente. Então, doutor Mário, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradeço.